Shalom, vamos para o 19 agora, né, irmão? Capítulo 19 de Mateus. Preferi dividir o vídeo em dois, que às vezes os irmãos não vão ter tempo de assistir o vídeo inteiro, aí vai entrar, né? Então, dividido às vezes vai ser melhor, até porque é até melhor para gravar e para enviar o vídeo um pouco menor. Então, o capítulo 18 faz parte também do nosso estudo dessa semana, e o 19 a gente vai dar continuidade nesse outro vídeo, tá bom? Yeshua, vamos lá. Yeshua é bom, maravilhoso. Então vamos para 19. Aqui nós vamos para um tema que é um tema assim, né, que a gente fala assim, tem uns temas na Bíblia que é mais difícil de se falar, principalmente na sociedade moderna de hoje, que isso acontece com tanta frequência, até mesmo dentro das igrejas. Então, assim, é um tema difícil, que é o divórcio. Mas eu vou falar aqui, ler para os irmãos, né, e cabe a nossa interpretação de acordo com a palavra, e a gente vai ver o que né, a palavra e Yeshua diz a respeito. E aconteceu, né, que concluindo Yeshua essas palavras, partiu para a Galileia e foi para os confins de Yahudá, além do Jordão. E grandes multidões o seguiram e ele os curou ali. Veja que Yeshua está sempre curando. Para onde ele vai, ele ensina, ele cura, ele fala, ele busca, ele fala profecias. Então, os ministérios, ele todos unidos em uma só pessoa, né? Em Yeshua HaMashiach. Então se achegaram a ele os parushins, né? Que só... Irmão, você percebe que para onde Yeshua vai, sempre tem os fariseus, os saduceus, os estudiosos lá, né, do templo, eles sempre estão atrás de Yeshua. Onde Yeshua vai, sempre tem um para ficar questionando as coisas, ficar ali. E você vê que eles sempre querem fazer perguntas polêmicas para achar uma forma de acusar Jesus, para achar um erro em Jesus, porque eles não conseguiam encontrar, e eles tinham que acabar com aquele mito que tinha se levantado, né? Então eles tinham que acabar, e eles sempre estavam procurando uma forma de acusar Jesus, de colocar Jesus contra a parede, de tipo assim, agora eu quero ver o que ele vai falar, né? Se ele vai ser contra a lei, se ele vai se opor à lei, né? E o impressionante é que Yeshua sempre os deixava de boca aberta, sempre os deixava sem resposta, porque Yeshua, ao mesmo tempo que ele não anulava a lei, ele não passava por cima da lei, mas ele colocava uma outra coisa, ele elevava a lei, ele dava um entendimento para que aquela lei servia. Então eles ficavam sem ter o que fazer, sem ter o que acusar. E a gente vê que toda vez que eles acusavam, eles tentavam jogar a lei contra Jesus. Por isso, irmãos, não podemos mais, a igreja, o povo de Deus não pode mais falar que Jesus aboliu a lei. Ele em nenhum momento aboliu a lei. Ele sempre eleva a lei a um nível espiritual, não só um nível carnal, um nível terreno, um nível de práticas, que vai levar muitas das vezes à religiosidade, mas ele leva a um nível interno, interior, daquilo que vem de dentro, daquilo que é a intenção, daquilo que é os princípios e a forma de viver da pessoa, mas internos, que vai revelar, né, nas suas ações, aquilo que você traz dentro, a sua intenção de fazer algo. Não deve ser simplesmente o cumprimento da lei, mas a intenção de ser uma cópia do nosso mestre, a intenção de cumprir com amor e de seguir com amor os ensinos preciosos que Deus nos deixou,
que o nosso Criador nos deixou. Então Yeshua não aboliu a lei de forma alguma, ele usava a lei para estruturar as suas perguntas, ele usava o que a gente conhece como Antigo Testamento o tempo todo para embasar as coisas que ele falava. Lembrando que para os discípulos daquela época, para as pessoas daquela época, não existia nenhum livro chamado Novo Testamento, não existia as histórias, as coisas que Jesus havia fazendo, isso foi escrito depois. Então eles só tinham a palavra quando é citada, você não leu, como Jesus sempre cita, você não leu o que estava no livro, ele sempre cita a palavra, e essa palavra era o quê? Era o Antigo Testamento, era os profetas, era a Torá, né, os 5 livros, e era isso que eles tinham para se basear. E era ali, era esses livros que Jesus estudou, não tinha outro. Então, assim, não tem como você falar que Jesus veio e desfez tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele leu, tudo aquilo que ele se embasava. Ele usou a própria palavra para contestar com Satanás quando ele foi tentado. Ele usou a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e aí ele anula aquilo tudo. Ou ele anula metade sim, metade não, né? Porque muitas das vezes o povo de Deus quer anular só umas partes do antigo, né? E deixar de fora outras. Ah, dá o dízimo? Não, tem que continuar dando, que tá lá na lei. Ué, mas tá lá na lei que também não pode fazer isso e isso. Não, isso aí já passou. Então, assim, isso aí Jesus aboliu. Guardar o sábado, Jesus aboliu. Aonde que ele falou que ele aboliu? Ele disse que ele é o Senhor do sábado. Ele não disse que não precisa mais guardar o sábado. Ele disse que a intenção do sábado é ele. Ele criou o sábado. Ele é o Senhor, ele governa o sábado. E é ele que deve ser cultuado, servido, adorado, buscado no sábado. Não coisas, não leizinhas de não pode acender o fogo porque senão vai estar trabalhando. É isso que ele veio mostrar. Então, graças a Deus, porque a palavra tem sido pregada, a verdade tem sido pregada, e a igreja não pode mais falar esse tipo de baboseira, né, irmãos? Então, vamos lá. Voltando para o tema. Então, mais uma vez, chegaram a eles e dizeram: é permitido ao homem rejeitar sua mulher por qualquer motivo? E respondendo, ele disse a eles: não tem lido que aquele que os fez desde o princípio os fez homem e mulher? Então, não tem lido o que Jesus está falando? Não tem lido o quê? O Antigo Testamento, né? Ali em Gênesis, especificamente, ele está citando. Por conseguinte, ele mesmo citou: o homem deve deixar seu aba, seu pai, e sua ima, sua mãe, e unir-se à sua mulher, e uma só carne eles serão. Em Gênesis 2, 24. Então, assim, Yeshua, já mostrou, já citou ali o Antigo Testamento para embasar a resposta que ele estava formulando. Vocês não leram que a vontade do meu pai era que o homem, a mulher, largasse, se unisse, virassem um só? Quando você vira um só, não tem como dividir. Não tem como eu repartir. Por exemplo, aqui eu tenho uma mão. Não tem como eu repartir essa mão e fazer uso dela. Metade para lá, metade para cá. Ela é uma mão só. Então, depois que se torna um só, a vontade do pai não tem que repartir, não tem que se separar. Então, isso que Yeshua estava deixando claro aqui, essa é a vontade do pai. E aí, como sempre, né? Aí ele continua: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Por conseguinte, o que o Altíssimo ajuntou, não o separe um homem. Disseram a ele: então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Então, eles puxaram lá na lei de Moisés, né?
Aí Yeshua sempre responde, na maioria das vezes, Jesus sempre responde citando a palavra de Deus, citando o Antigo Testamento, como nós conhecemos, e perguntando a Torá, né? Se não leram, e ele sempre pergunta, vocês não leram? Tipo, assim, Jesus coloca eles contra a parede também, né? Vocês não leram nada, vocês não entendem nada do que vocês leem. Ele questiona ali a interpretação deles também. Ou seja, e também, é mais que obrigação de vocês lerem, vocês não leram? Ele se fundamenta em Gênesis para mostrar que o casal foi instituído por Deus e que são uma só carne. Portanto, não é da vontade de Deus que venha se separar. Ao ser questionado sobre a lei de Moisés, que permite dar carta de divórcio, ele mais uma vez eleva a lei e não anula ela. A lei está lá em Deuteronômio 24, que é muito muito específica, mas ela dá margem para algumas interpretações, e o que a gente vê que aconteceu foi isso. A lei fala lá em Deuteronômio 24 que se o homem achar algo, né, que... Deixa eu lembrar a palavra aqui. Cada versão vai ter uma palavra, né? Mas algo não desejável, né? Deixa eu puxar aqui na minha versão. Usa uma palavra, agora eu me esqueci. Quando o homem, Deuteronômio 24. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ele não achar benevolência aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, falhar uma carta de divórcio e lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. Então, é essa a lei. Então, ele permite a carta de divórcio. Só que esse achar ali algo na mulher, ele dá margem a você interpretar talvez várias coisas, né? E eles usaram essa interpretação ao seu bel prazer. E antes de Yeshua ali, tinha duas linhas de pensamento. Um de uma pessoa chamada Hillel, né, que ele interpretava, né, provavelmente um rabino antigo ali do templo, alguém que interpretou da seguinte forma, que a mulher, qualquer motivo que o homem encontrasse na mulher seria motivo para dar carta de divórcio, inclusive se ela não fosse boa cozinheira, queimasse a comida dele. Então, assim, qualquer motivo que desagradasse o homem ao seu bel prazer, não gostei disso que ela faz, então eu vou dar carta de divórcio, vou dispensar. Lembrando que dar carta de divórcio para a mulher nessa época era algo que limitava a mulher. A mulher, né, imagina, hoje já não é bem visto assim, que me dirá naquela época, né? Então, assim, a mulher, ela tinha direitos, né? Deus fez as leis até para preservar a mulher, e ela tinha ali alguns direitos, mesmo após, né, o divórcio. Ela poderia se casar novamente, ela não poderia voltar ao primeiro marido se ela já tivesse casado com outro. Então, assim, tinha algumas coisinhas que a gente não vai entrar em detalhe agora, mas para preservar essa mulher também após o divórcio, para ela não ficar relento, porque a mulher, ela não tinha trabalho como hoje, não era independente como hoje é. Então era preciso ter um cuidado com essa mulher que foi dada a carta de divórcio, né? Então as leis ali têm algumas coisas que amparavam a mulher nesse caso. Porém, eles poderiam dar essa carta ao seu bel prazer, segundo essa interpretação. E já uma outra linha de pensamento de uma outra pessoa também ali um pouco antes de Yeshua, da vinda de Yeshua, essas interpretações, já tinha um que falava não, só pode dar a carta de divórcio se a mulher trair, né? Se tiver alguma infidelidade, né?
em outras palavras que é usado na Bíblia, mas a gente entende como a infidelidade mesmo. Então, Yeshua, ele confirma essa segunda versão. Ele continua dizendo ali: então, porque mandou Moshe dar a carta de divórcio? Diz-lhe ele: pela dureza de seus corações, Moshe vos permitiu rejeitar suas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E eu digo para vocês que qualquer que rejeitar sua mulher, a não ser por infidelidade conjugal, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a rejeitada também comete adultério. Então ali ele confirma essa versão, não é só por adultério. Disseram a ele seus discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Por quê, gente? Eles pensaram, poxa, então, assim, a mulher pode fazer, pintar e bordar e a gente tem que ficar, só em caso de infidelidade. Então é melhor nem casar, né? Por quê? Porque se existia uma cultura já na época de que qualquer coisa que a mulher fizesse, ela era rejeitada. Ela tinha que andar ali na linha, né? Então, ele falou, é melhor nem casar. Os discípulos falaram, né? Que eles não perdem a oportunidade, né? De dar a deles, como nós temos as nossas dúvidas. Nós temos, irmãos, que ser como os discípulos, ter as nossas dúvidas. Eles andavam com Jesus, eles estavam ali o tempo todo com Jesus e eles sempre tinham essas perguntinhas ali que pra gente parece boba, mas na época eram perguntas pertinentes e que eles, né, queriam fazer ali e entender. Então a gente também anda com Yeshua e tem muitas dúvidas, muitos questionamentos que a gente tem que fazer, né, através das nossas orações e perguntar ao Senhor também, porque Ele nos responde de formas inusitadas. Então eles perguntaram, é melhor nem se casar, porque aí Yeshua fala ali da questão do coração duro, né, por isso que Moisés deu a carta, por coração duro, ou seja, um coração duro, um coração que não perdoa. Os homens não perdoavam, tinham um coração endurecidos, não perdoavam as suas mulheres, nem as coisas mínimas. Isso não leva à questão de não ter desespero para casar, né? Porque a gente vê muitas igrejas aí pressão no casamento, a pessoa não pode ter esse desespero, tem que conhecer com quem ela vai casar, tem que conhecer um pouquinho, pelo menos, das características da pessoa, se vai dar certo no dia a dia, né? Não é fazer test drive antes não, irmãos. Não é nada disso, fornicação é pecado. Mas é conhecer a pessoa e segurar a carne, né? No tempo que for preciso, ter o controle próprio. Aquele irmão que jejua, que busca o Senhor, que tem um controle próprio, ele não vai cair na fornicação porque esperou um pouquinho mais para casar. Mas a gente sabe também que acontece muito, com frequência. E não é o ideal, mas o ideal é que se tenha amor, né? Um amor, e esse amor não é pela pessoa, porque a gente aprende até com culturas, própria cultura judaica, os casamentos eram arranjados, mais ou menos, né? Claro que a mulher se dava o direito de aceitar ou não, mas ali eles construíam um amor ao decorrer. Você vê com a própria, os patriarcas, né? Com Rebeca, né? Eles não se conheciam, mas eles, né? Foi um casamento arranjado. E aí eles casaram e construíram um amor. O amor, se diz, é o amor que a pessoa tem, é um amor que se doa para o outro, respeita o outro, quer o bem do outro. E aí um tolera o outro nos seus defeitos, né? E aprendem a conviver juntos, né? Amar é cuidar do outro, né? Se doar para o outro. Então isso aí não é a questão de eu amo aquela pessoa específica, então só posso casar com aquela pessoa. Mas o amor verdadeiro é aquele amor que se doa, que se entrega, né? E claro que nós temos que tentar nos aperfeiçoar para agradar um ao outro todos os dias, né? Como casal. Não, eu sou assim e ele que me aceite assim, também não é por aí.
porém é um amor que vai sendo construído com a fidelidade, com o respeito, com o carinho, né? Isso aí vai sendo construído e se fomentando, né? Então, pedir a confirmação de Deus, pois depois, antes de se casar, porque orar, né? Se conhecer um pouco primeiro, porque depois que tem o ato sexual, união sexual, ali já vira uma unidade. E se você faz o ato sexual antes de se casar, já virou uma só carne. Não adianta falar, eu vou testar primeiro, para depois ver, porque senão eu vou casar e vai que não dá certo, aí tem que separar e não pode separar. Tá caindo no equívoco da palavra mais uma vez. Por quê? Porque a questão virou uma carne. Teve o ato sexual, é a consumação de um casamento, ainda que não tenha passado pela parte litúrgica ali, da documentação, que já existia naquela época. Então, virou uma só carne. Yeshua deixa claro que casamento é dom de Deus. Vamos lá. Então, aí eles falam, né? Então é melhor nem casar. Então ele diz, nem todos podem receber essa palavra, né? Ou seja, mas somente aqueles que é dada, nem todos vão conseguir não casar. Por exemplo, ou casar e não divorciar, né? Nem todos. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da imã. Já nasceram, né, estéreis, digamos assim. E há eunucos, né? Eunucos fala de esterilidade, não ter filhos ou de não ter o órgão. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, ou seja, foi, né, tirado ali o órgão sexual. E há outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do governo celestial, ou seja, aqueles que escolheram. E é isso que ele está falando, nem todos conseguem receber essa palavra. Casamento é dom de Deus, mas se a pessoa, e ali naquela época também, casar era, né, como é uma bênção de Deus, ter filhos é herança, então é algo instituído por Deus. Porém, aqueles que não se casaram para servir já era uma coisa meio que mais difícil, né, de entender e de encontrar. Então, Yeshua ali deixa claro que tudo bem se a pessoa também não quiser casar para servir ao reino. Não adianta não querer casar para ficar fornicando, ou para ficar com um e com outro, ou para ficar, sei lá, meditando na vida aí sem ser com Deus, porque aí vai ser pior, que a pessoa vai acabar caindo em algum momento. Então é melhor, se a pessoa tiver esse chamado, que assim a receba, né? Para quem a palavra foi dada. Fizerem então, quem pode receber isso, receba. Ou seja, quem tem esse chamado, que o faça. E quem não tem, que se case. E que um não julgue o outro. Amém? Nós vemos muitas pessoas aí falando de pessoas que não se casam, que servem ao Senhor e que muitas vezes não se casam. Muitas das vezes também falando da questão da mulher, né, que serve ali, que fica solteira. Então, que nós não venhamos julgar, assim como Yeshua deixou claro aqui. E aí ele entra na questão do jovem rico. Vamos lá. No versículo 16, e se aproximou dele um jovem e lhe disse, bom mestre, que farei eu de bom para ter a vida eterna? Respondeu ele, por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um que é Elohim. Ou seja, você está me chamando de Deus? Mas se queres entrar na vida, guarda os preceitos. Os preceitos, né? Os princípios, as leis. Perguntou-lhe ele, quais? E disse Yeshua, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Onde que Jesus tirou isso?
Os 10 mandamentos do Antigo Testamento, que não foi abolido. E nesse preceitos que ele cita aqui são, né, os 10 mandamentos. Lá nesses 10 mandamentos que o próprio Yeshua cita alguns aqui, né, que ele citou alguns, mas resumidamente, né, deixando claro o que ele estava querendo dizer. E uma pessoa que conhece a palavra, que é ensinada aos judeus desde criancinha, eles leem os mandamentos, eles leem a Torá, então eles conhecem, então ele sabia muito bem do que Yeshua estava falando. Não precisaria ele falar tudo. Mas desses 10, tá lá, guardar o sábado, tá lá outras coisas que as igrejas às vezes falam que foi abolido, que não existe mais. Mas, vamos lá. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu aba e tua irmã e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Então, você vê que esse jovem, ele diz, tá servindo, tá guardando todos os preceitos de Deus. E aí, disse Yeshua, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem e segue-me. Mas, quando o jovem ouviu essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitas propriedades. Então, ali você vê que o jovem rico era uma pessoa boa, obedecia às leis, mas para ele isso não era suficiente, pois Yeshua, para ele, só obedecer a lei não era o suficiente, pois Yeshua tocou ali na ferida, onde ele sabia que existia o problema. Porque ele talvez era um bom religioso, guardava os preceitos de Deus, guardava as leis, mas o coração dele estava preso nas riquezas dele, estava preso ali talvez na religiosidade, e não em realmente servir a Deus, e não em realmente servir ao próximo. Yeshua não demoniza o dinheiro, mas para um rico é muito mais fácil ser arrogante, ser orgulhoso, ser metido, ser vaidoso, ser prepotente e não ser humilde. Para o rico é muito mais difícil viver apenas na dependência de Deus, e foi isso que ele pediu. Dá tudo e vem viver comigo, na minha dependência, vem depender de Deus, vem saber o que é depender somente de Deus, não das suas riquezas. Porque o rico, ele pode, né, irmãos, às vezes até comprar carinho, comprar pessoas, ele vai tendo dinheiro, ele vai ser inclinado a ter mais vaidade, a ser prepotente, arrogante, achar que, né, é superior, achar que manda nas pessoas. Então, por isso que para um rico é muito mais difícil a situação de dar humildade, não de humildade de pobreza, irmãos, humildade de se humilhar, de reconhecer que é dependente de Deus, de reconhecer que tudo vem dele, e de reconhecer que precisa de ajuda. E então, para o rico é mais difícil isso, porque ele cresceu, ele tem tudo aquilo que ele quer na hora que ele quer. Então, como ele vai entender essa dependência de Deus? Às vezes, para o pobre é muito mais fácil. O pobre em questões financeiras, né? Porque aí a gente vai dar sequência aqui, que ele fala... Deveras digo para vocês que um rico dificilmente entrará no governo celestial. E outra vez digo para vocês que é mais fácil uma corda grossa passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no governo de Deus, no governo do Altíssimo. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados, dizendo: então quem pode ser salvo? Mas Yeshua, olhando para eles, disse a eles: com os homens isso é impossível, mas com o Altíssimo tudo é possível. Então, respondendo, Kefa disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Por conseguinte, que será de nós?
E disse a eles Yeshua: de veras digo para vocês que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua exaltação, sentar-vos-ei também sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou aba, ou imã, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Então, aqui, Yeshua faz a promessa, né, de vida eterna para os que deixarem tudo quanto for necessário para o servir. Não quer dizer, irmão, que você vai abandonar seu filho, sua família, que você vai largar, o Deus dará. Não, quer dizer aqui que é você seguir ao Senhor de todo o seu coração, com tudo que você tem e, se necessário, se ausentar, se necessário, né, entregar tudo nas mãos dele. Eu entrego minha família na mão dele, ele que vai cuidar. Não mais eu que vou cuidar, eu que vou gerenciar. Não, esse carro não é meu, essa filha não é minha, é do Pai. Eu entregar tudo a Ele, deixar para Ele, Ele administrará por mim, enquanto eu estou pregando o reino, enquanto eu estou vivendo o reino. Não é abandonar a família, mas é buscar a Deus em primeiro lugar. E o restante, ele mesmo, a promessa dele, ele mesmo promete que enquanto a gente busca ele, ele vai cuidando de nós e cuidando de tudo. Ele sabe que os filhos são preciosos para nós, ele sabe das nossas necessidades, então ele vai estar cuidando de nós. Então, assim, colocar ele em primeiro lugar. E para esses ele faz a promessa de vida eterna, para os que deixarem tudo quanto for necessário, e confirma as promessas de Deus para Israel, que está lá em Isaías e Ezequiel, que ele fala dos 12 tronos, de julgar, isso tudo foi, né, tá lá nos profetas. Então ele confirma essa promessa de que o povo que seria, né, levantado para julgar os 12 tronos, as 12 tribos, falando de governo, falando de profecias ali. Amém, irmãos? Então, que essa palavra tenha sido entrado nos corações dos irmãos, que faça diferença no nosso dia a dia, que venha nos ensinar, né? Porque quem fala essas palavras, né? Nós lemos a palavra deles, interpretamos, mas a palavra é de Yeshua, e que o Espírito Santo possa dar a revelação a cada um de vocês também, né? Que os irmãos também possam estudar, anotar coisas, que até mesmo discordâncias de algo que eu falei, que venham estudar mesmo a palavra, porque faz diferença. Eu tô vendo a diferença que faz quando eu comecei a fazer o estudo, porque eu tenho que anotar, eu tenho que estudar, então isso ativa a nossa memória, ativa o nosso entendimento e faz com que a palavra entre, né, com mais facilidade, e a gente acabe fixando melhor. Amém, irmãos? E essa palavra é o nosso pão, é o que nos sustenta. Então, que o pão da vida, que você coma o pão da vida e que seja abençoado e saciado. Amém? Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.